Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, mulher, lembra a última vez que você entrou pro banheiro, fechou a porta e ficou lá em paz, sem ninguém ficar te chamando? Assim, sem ninguém batendo na porta, sem filho chorando do lado de fora, sem marido perguntando aonde tá o sal ou alguma coisa que ele não sabe onde tá. Não, vou fazer ainda outra pergunta. Você já parou para pensar quanto tempo que tem que você não fecha a porta do banheiro? Porque eu comecei a pensar nisso esses dias e achei isso muito interessante. A maioria de nós mulheres, depois que nos tornamos mães e esposas, parece que a gente precisa de uma permissão para fazer uma coisa tão simples que é fechar a porta do banheiro. Eu acho que isso traz alguma coisa para a gente começar a refletir como a gente está vivendo a nossa vida. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tayane e aqui nesse canal eu gosto de conversar sobre essas coisas que eu vou percebendo da minha própria vida, da vida das clientes que eu atendo, nas coisas que eu estudo e nas coisas que eu vou vivendo. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu acho que muitas mulheres já sentiram. Essa sensação de olhar para a vida e pensar: meu Deus, cadê eu no meio desse tanto de coisa que eu administro e cuido? Esses dias eu estava estudando e uma professora minha disse isso e eu fiquei pensando. Ela disse que muitas vezes na comunidade onde ela dá aula, ela tem que falar para a mulher: você pode ir no banheiro e fechar a porta. Você precisa dar permissão muitas vezes para alguém que está perto de você. Você tem o direito de entrar no banheiro e fechar a porta. Isso parece uma coisa tão simples e pode ser que muitas mulheres já façam isso, que não tenham perdido isso, né, no meio do caminho. Mas no meu convívio, nas pessoas que eu atendo diariamente, né, que se tornaram mães, eu percebi que depois de um tempo elas acham que elas estão vivendo a vida delas, como eu também achava até perceber isso. Só que a gente vai entendendo que a gente está vivendo a vida de todo mundo ali que convive com a gente, que a gente cuida, né? Marido, filhos. E acaba que a gente acha que a gente está vivendo a nossa vida, mas a gente está vivendo a vida de todo mundo, menos a nossa mesmo. Percebi que eu estava vivendo para os meus filhos durante muito tempo, vivendo para o meu marido, vivendo para minha casa. Só que o mais engraçado que eu consegui perceber é que ninguém estava mandando eu fazer isso, não tinha ninguém me pressionando. Eu só estava fazendo isso. Isso foi acontecendo comigo assim devagar, não foi de um dia para o outro. Não teve um momento assim na minha vida que eu falei: pronto, agora eu vou deixar de viver minha vida e vou viver a vida de todo mundo aqui que precisa de mim. Simplesmente foi acontecendo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que eu fui deixando de fazer para mim e fui fazendo para eles. E eu pensava: não, primeiro eu faço isso aqui para eles, depois eu vou ali e faço aquela coisa que eu queria fazer para mim. Aí nisso o tempo foi passando, e aí sempre primeiro a casa, primeiro os filhos, primeiro o marido, e depois, se der tempo, eu. Só que a gente não percebe o perigo que tem esse negócio de ficar deixando a gente para depois. Porque eu percebi que muitas vezes esse depois nunca chega. Igual assim, um exemplo, tinha vezes que eu tinha que gravar, né, os conteúdos para o meu trabalho, porque isso aqui é uma parte importante do meu trabalho, gravar conteúdo. E aí eu falava assim: não, vou lavar só essas vasilhas aqui e hoje eu vou gravar os meus vídeos que eu preciso gravar. Aí, na hora que tava lá lavando as vasilhas, já pensava: não, vou tirar a carne pra janta, porque aí já vai descongelando enquanto eu tô aqui lavando as vasilhas. Aí, beleza, terminava de lavar as vasilhas. Não, vou deixar aquela roupa ali batendo, porque enquanto eu gravo o vídeo, tudo vai ficando pronto junto. Aí, na hora que eu tava terminando de colocar a roupa, minha filha me chamava, que tava com fome. Aí eu ia lá: não, vou fazer só o almoço dela e aí depois do almoço dela eu vou gravar. Aí eu almoçava, pegava no telefone, ficava ali rolando o feed. Aí depois olhava pra pia, já tinha a louça do almoço lá. Falava: não, é só um pouquinho, rapidinho eu lavo. Aí eu lavava as vasilhas do almoço. Eu pensava: não, eu vou lavar, porque aí eu vou gravar vídeo e aí depois eu venho só fazer a janta, as vasilhas tá limpa. Ia fazendo um monte de coisa. Quando eu via, já tava na hora do meu outro filho chegar da escola, eu já tinha que fazer lanche pra ele. Depois que fazia lanche pra ele, já tava na hora de fazer a janta. O dia tinha acabado e eu não tinha gravado os conteúdos que eu tinha prometido que eu ia gravar, porque era importante para mim.
E aí eu comecei a perceber que eu estava priorizando tudo, menos o que eu queria. Então, resultado, eu tinha feito tudo para todo mundo e o que era realmente importante para mim tinha ficado para o outro dia. E isso aconteceu várias vezes, não foi só um dia ou outro. E eu comecei a perceber esses bloqueios, né? E essas dificuldades que nós mulheres temos quando queremos fazer alguma coisa pela gente mesmo. E aí eu podia falar para você assim: ah, mas isso é porque o marido cobra, ah, é porque os filhos precisam, é porque a sociedade cobra que a gente seja assim. E é lógico que isso existe, não vou romantizar e falar que não existe. Existe muita mulher que tem marido que cobra, que filho fica de cima, né? Não vamos generalizar. No meu caso, não é bem assim. Meu casamento é tranquilo, meu marido não cobra nada, meus filhos ficam bem se precisarem se virar e fazer as coisas por eles mesmos. E eu não tinha alguém atrás de mim falando: nossa, você não arrumou a casa, nossa, você não lavou vasilha, nossa, cheguei e não tem comida, sabe? Eu não tinha ninguém falando isso pra mim. Era eu mesma que sempre me cobrava, tá tudo perfeito, tudo impecável, e colocava tudo que existia à frente do que eu realmente queria fazer e do que realmente era importante. Eu criei uma imagem na minha cabeça de que eu tinha que ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma dona de casa perfeita. Eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que fazer comida todo dia, e isso era eu cobrando de mim mesma. Eu tinha que estar ali pronta para o que precisassem de mim. E então, quando eu tinha que parar para fazer alguma coisa que eu queria, ou ir para uma academia, né, ou ir caminhar aqui no meu bairro, ou gravar os meus conteúdos, ou cuidar do meu trabalho aqui, a impressão que eu tinha é que eu estava deixando alguma coisa faltar. Eu ficava me sentindo culpada, me sentindo egoísta, porque eu tinha que estar cuidando das outras coisas. Então, eu mesma achava que eu não podia fazer isso, que primeiro tinha que vir as outras coisas e se sobrasse tempo, eu fazia o que era importante para mim. E hoje, com os estudos que eu tô fazendo, né, sobre Jung, eu ando percebendo, conseguindo enxergar isso por outro ângulo. Percebi que eu tinha vestido o arquétipo da mãe perfeita, que não ia deixar nada faltar para a família, para os filhos, para casa. Como se eu tivesse colocado uma roupa lá no início, que naquele momento serviu para mim. Essa roupa era da super mulher, que não deixava nada faltar e fazia tudo perfeitamente bem. Só que com o tempo a gente vai ficando cansada, a vida começa a cobrar da gente, a gente começa a perceber que essa roupa que a gente veste, ela não serve mais. Só que eu continuei usando, mesmo essa roupa estando apertada em mim. E aí eu não podia errar, eu tinha que dar conta de tudo, tudo tinha que estar em ordem. E se eu saísse um pouco desse lugar, né, desse arquétipo da mãe perfeita, eu me sentia extremamente culpada. E aí eu comecei a perceber o tamanho que isso estava se tornando, porque além da gente fazer isso com a nossa própria vida, a gente tem o aspecto sombra também desse arquétipo que a gente veste. Porque a gente começa a olhar outras mulheres que estão se priorizando e começa a julgar elas. Começa a achar elas egoístas, a achar elas fúteis. Só que a gente não percebe que a gente tá afundando muitas vezes num personagem que não tá fazendo bem pra gente. E que nem é necessário a gente vestir esse personagem. Porque a sensação que me dá hoje olhando pra trás, parece que eu tava hipnotizada, parece que eu tava dormindo, eu não tava percebendo que priorizar todo mundo antes de mim tava fazendo mal só pra mim, não pras pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu tava tão acostumada a fazer tudo para todo mundo que eu não tinha tempo nem de parar para perguntar, mas eu realmente quero isso? Eu gosto de estar desse jeito, né, dando conta de tudo e de todos, me sobrecarregando. Isso aqui é uma coisa que tá me fazendo feliz? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ou é porque eu acho que eu tenho que fazer? Porque eu não sei se você acompanha mulheres, eu amo acompanhar Instagram de donas de casa, né, que passam o dia cuidando da casa, cuidando das coisas, eu acho o máximo, aquilo ali me relaxa. Só que, no meu caso, muitas vezes eu tava fazendo com esse peso, sabe? De ser a pessoa perfeita, não porque eu gostava. Eu sou uma pessoa que eu amo cozinhar, eu amo fazer coisa diferente, eu amo fazer lanche para as minhas crianças, comida diferente e tal. Só que isso foi entrando num lugar, assim, de obrigação, que até perdeu o gosto por cozinhar e eu fui perdendo e não tava entendendo por quê.
por causa dessa questão da exaustão que eu tava em mim, né, por me sobrecarregar, por querer fazer tudo muito perfeito, por não deixar faltar nada, por ter que fazer todas as refeições do dia, sendo que não precisava disso. Minhas crianças nem são muito de comer, nem gostam muito de comer, e eu ficava, não, tem que fazer, sabe, com essa cobrança. Chegou uma hora que eu comecei a acordar mesmo pra essa questão que eu tô falando. Eu realmente gosto de fazer isso aqui, eu tô fazendo porque eu gosto, ou eu tô fazendo porque eu tô me cobrando ser uma pessoa perfeita? E aí eu comecei a me recuperar, né? Comecei a acordar, a olhar para o que eu realmente queria fazer ali naquele dia. Eu não ficava, ai, eu tenho que dar conta de tudo. Não, eu acordava e falava, o que eu quero fazer hoje? Então eu comecei a buscar coisas que eu gostava de fazer antes, né? De me tornar essa persona da mulher perfeita, da mãe perfeita, da super mãe maravilha. E aí eu comecei a resgatar pouco a pouco coisas que eu gostava de fazer. Comecei pintando, que era uma coisa que eu gostava muito antes. Comecei a comprar uma bicicleta, comecei a andar de bicicleta no meu bairro, porque eu amava andar de bicicleta também, quando eu morava no interior. E assim eu fui começando a recuperar partes minhas que tinham ficado pelo caminho. Eu não sabia muito bem no que isso ia dar. Eu só fui escolhendo pequenas coisas que eu gostava de fazer e incluindo no meu dia, priorizando essas coisas no meu dia e deixando de deixar tudo impecável. Porque estava todo mundo vivendo muito bem, obrigado. Não precisava de eu ficar ali dando conta de tudo. E aí eu comecei a escutar, né? Escutar minha própria voz. Quando eu comecei a fazer coisas que eu realmente gosto, né? Coisas que era só para mim, que não era para ninguém mais. Parece que o meu eu começou a emergir de novo. Começou a aparecer, começou a ter voz, começou a equilibrar mais essa coisa que eu tinha de deixar tudo perfeito. Então eu consegui, com o tempo, ir colocando pequenas coisas para mim no dia a dia e pequenas coisas para as outras pessoas que eu precisava dar conta. E aí parei de fazer comida todo dia, parei de querer dar conta de tudo. Às vezes dou uma coisa industrializada para os meus filhos, entendeu? Porque ou era isso, ou era a minha saúde que ia deteriorar, porque a mente da gente não aguenta ficar vivendo 100% em função dos outros e não se escutar, e não se priorizar, e não colocar suas necessidades também em primeiro lugar. E olha que incrível o resultado. Todo mundo sobreviveu, tá todo mundo feliz, todo mundo saudável. Ninguém morreu, a casa não caiu, a cozinha não encheu de barata porque ficou lá uma refeição sem lavar vasilha. As roupas não apodreceram por esperar um pouquinho mais para serem lavadas. As coisas continuaram acontecendo e ninguém veio falar, olha, tá faltando isso aqui, olha, você não fez tal coisa. Ninguém veio me cobrar, como ninguém já estava cobrando antes. É igual eu falo, a minha experiência pode ser diferente de outras pessoas. Mas eu deixo um conselho aqui para a mulher que é muito cobrada dentro de casa, para ter uma conversa franca com quem cobra. Fala, olha, se eu não fizer as coisas por mim, eu não vou conseguir fazer por ninguém. Porque vai indo, a gente adoece, a gente vai atrofiando quando a gente tá só servindo os outros e não servindo a gente mesmo. E aí eu pensei, meu Deus, eu passei tanto tempo me cobrando, me colocando nessa caixa aqui, nesse personagem da mãe perfeita, achando que ninguém ia sobreviver se eu não fosse assim. E agora eu vi que ficou tudo bem, que nem precisava de eu ter sofrido tanto tempo. Muitas vezes a gente mesmo que se abandona, a gente mesmo que escolhe não se priorizar. A gente mesmo que tem preguiça de tirar um tempo para fazer algo pra gente, nem que seja passar um creme no cabelo, nem que seja entrar no banheiro e falar para os filhos assim, olha, fica aí assistindo, né? Porque todo mundo condena a tela, mas porque quer que as mães continuem sobrecarregadas, coloca um desenho e fala, fica aí assistindo 40 minutos que eu vou tomar um banho prêmio ali no banheiro e eu não quero ser interrompida. E colocar uma musiquinha, uma frequência lá relaxante, uma luz e lavar o cabelo e fazer uma hidratação sem ser interrompida. E se for lá te chamar, fala, eu falei para esperar. É assim que eu faço aqui em casa. Eu falo, agora eu estou no meu momento. Quando todo mundo tá no seu momento, ninguém atrapalha. Só a mãe que o povo tem permissão para atrapalhar. Fazendo o que estiver fazendo, né? Já reparou?
Então é assim que eu faço, eu vou fazendo as coisas funcionarem. Porque muitas vezes a gente que não coloca limites, por isso que o negócio fica bagunçado. Porque acha que a gente tem que estar 100% disponível o tempo todo. E olha, eu sou uma mãe muito chata, muito assim, amorosa, muito cuidadosa, muito de cima dos meus filhos. E eu consegui fazer isso, olha, agora eu quero um tempo pra mim, não me atrapalhem, por favor. Eu comecei com meditações, eu fazia meditações, né, de 15, 20 minutos, e eu falava, olha, fica aí, eu vou meditar 20 minutos, a hora que eu terminar, eu abro a porta, não me interrompa, por favor, porque essa meditação não pode ser interrompida. E todos respeitavam. Então, o que que acontece? Muitas vezes é a gente que não coloca limites, sabe? No resto da casa, no resto das pessoas. Por isso que a gente vai se deixando e a gente não vai se priorizando. Se a gente começar devagarzinho, olha, 5 minutos para mim, no outro dia 10 minutos para mim, as crianças ali, elas vão se acostumando. Lógico que não criança pequena que não consegue fazer nada, né? Minha filha menor tem 5 anos. Então, ela já consegue ficar um tempo tranquila. Mas eu comecei com as meditações quando ela tinha 3 anos. Então, eu esperava meu esposo chegar do trabalho e falava, olha, agora vocês vão ficar aí e eu quero 30 minutos lá em cima sem ninguém me atrapalhar. E foi assim que eu comecei a recuperar minha saúde mental, recuperar os momentos para mim mesma, sem pensar em filhos, sem pensar em casa, sem pensar em nada. Então, são pequenas escolhas simples no dia a dia que a gente faz, que as coisas vão começando a melhorar e a gente começa a se encontrar de novo. Depois de tanto tempo que a gente se perde nesse personagem de esposa, mãe e mulher perfeita. Eu acho que o caminho de volta pra gente, ele não acontece de uma vez. É uma coisinha a cada vez, como eu falei. Eu fui resgatando as coisas que eu gostava de fazer. Uma coisinha por vez. Primeiro, você lembra uma coisa que você gostava de fazer. Depois, você faz uma coisa que você queria muito fazer, que você planejou e ainda não tirou do papel. Depois é sair sozinha para dar uma volta no bairro e pensar, ficar sozinha com seus pensamentos. É você abrir um negócio assim que te interessa para estudar e ficar ali, sabe? Fazendo só porque você gosta, não para ter nenhum resultado. É você ter um tempo para você. É fechar a porta do banheiro sem culpa. E aí talvez você esteja pensando assim, meu Deus, ela tá falando de fechar a porta do banheiro como se isso fosse uma grande coisa. Mas eu garanto que para muitas mães que estão aí com filhos pequenos, sem ter um tempo para respirar, eu te garanto, isso é uma grande coisa. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você quando ninguém mais está precisando de você? Você sabe ainda do que você gosta? O que você tem vontade de fazer? O que você deixou para trás? O que você sempre fala? Ah, depois eu faço. O que você faria se você não precisasse se justificar para ninguém? E quando você pensa em fazer algo para você, você se sente culpada? Porque uma coisa que eu entendi nesse processo todo que eu conversei com você é que voltar pra gente, voltar a fazer as coisas que a gente gosta e que fazem bem pra gente, não significa abandonar todas as outras coisas que a gente já dá conta no dia a dia. A gente não precisa parar de ser mãe, a gente não precisa parar de ser esposa, a gente não precisa deixar de cuidar da nossa casa nem das pessoas que a gente ama. Só que a gente não pode desaparecer no meio desse tanto de coisa. E esse caminho todo não é voltar para quem você era antes de ser mãe. É descobrir essa nova mulher que existe aí dentro de você e que você ainda não entrou em contato. Recuperar sua voz, recuperar suas vontades. E perceber que você pode estar na vida das pessoas que você ama, sem deixar de estar na sua própria vida. Então, da próxima vez que você for no banheiro, você vai lembrar de mim. Fecha a porta. E aí você vai perceber que essa porta não é só uma porta. Ela é um símbolo de um pequeno começo, a volta que você está fazendo para você mesma. E se você ainda não se inscreveu no canal e gosta desse tipo de conversa, se inscreve aqui e acompanha os próximos vídeos.